Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, verso de número 12. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 14, a partir do verso de número 12, que diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém. Irmãos, adolescentes, igreja, eu penso, como também acredito, que para que a apostasia ou a frieza espiritual não se torne um problema para a vida de ninguém, ou daqueles que servem a Deus, embora o apóstolo Paulo já havia dito que nos últimos dias muitos se apostatariam da fé. Eu acredito que, para que isso não aconteça, a fim de que ninguém que começou a caminhada cristã, ninguém que após entregar-se a Cristo, ou abraçar o Calvário, ou abraçar a fé, como você queira, volte para a vida regressa, é importante que esse ou essa busque uma vida em que o mesmo tenha uma comunhão com o Espírito Santo. É importantíssimo que o cristão, seja ele quem for, busque uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Até porque o Espírito Santo é quem nos incendeia para que nós não nos esfriamos. Porque a frieza vem independentemente de quem quer que seja. É importantíssimo que o cristão busque uma vida íntima, próxima, uma vida de comunhão com o Espírito Santo. E é importante destacar que o Espírito Santo, ele é o ajudador da igreja. Ninguém está aqui numa noite como essa porque simplesmente quis ver. Se você está aqui, é porque o Espírito de Deus te impeliu, te agitou, te moveu
e te trouxe a este santuário porque Deus quer falar contigo. A nossa vida, ou a vida cristã, ela é regida, governada, gerida, administrada, através das diretrizes do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos guia. A leitura que fizemos, ela inicia as últimas instruções que Jesus vai dar aos seus discípulos após a sua morte, até porque se aproxima o dia em que o Messias vai ser crucificado. E Jesus começa então uma série de declarações aos discípulos a partir do capítulo 14, estendendo-se até o capítulo 17. E Jesus, preocupado com a sua partida e como os discípulos ficariam após isso, Jesus então lhes faz essa promessa. A promessa de que não lhes deixaria órfão. Até porque quem desfrutou aproximadamente 3 anos e meio ao lado de Jesus, quando houve a notícia de que Jesus já não estaria mais com eles, é como se um membro do corpo fosse amputado. Era uma dor imensa. Então era inconcebível para os discípulos imaginar viver uma vida agora sem a presença de Jesus com eles. Por isso que Jesus vai acalmar o coração deles dizendo: não se turbe o vosso coração. E nos versos posteriores aos versos primeiros, Jesus vai dizer que ele vai rogar ao Pai a fim de que o Pai lhes envie um outro Consolador. Porque os discípulos não podem ficar desamparados. Jesus sabe que se isso acontecer, os discípulos voltam para a vida regressa. Pedro deu prova disso. Ele foi pescar e com ele foi muito dos discípulos. Por isso que Jesus então os orienta, depois de ter ressuscitado, que eles fiquem no cenáculo até que do alto todos sejam revestidos de poder. Quando nós observamos o capítulo 1 do livro de Atos, a partir do verso de número 8, Lucas vai dizer que esta promessa traz o sentido de um poder em ação. Algo que impele o cristão a continuar a vida que agora ganhou através do sacrifício de Jesus. Então é importantíssimo que nós tenhamos uma comunhão com o Espírito Santo. E quando eu falo do Espírito Santo, eu não falo de uma pessoa distante. Eu não falo de uma pessoa longínqua, não. Eu falo de alguém que habita dentro de você. Que habita dentro de nós. Isso é tão sério que quando Jesus diz acerca das atribuições do Espírito Santo, Jesus vai dizer que uma delas é glorificá-lo. E só pode glorificar a Jesus quem tem o Espírito Santo. Por isso que João, ele vai dizer na sua epístola que nenhum espírito confessa que Jesus veio em carne, até porque Jesus está defendendo o Evangelho, a divindade de Cristo de uma série de ataques. João está dizendo que o que faz com que a gente confesse que de fato Jesus esteve entre nós, manifestou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, é unicamente a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. E nós cremos nessa manifestação. Nós acreditamos que o Espírito Santo opera. Ainda que de uma forma secreta, mística, nós acreditamos que ele age no meio da igreja. De que ele convence o pecador. De que ele cura, porque as mesmas atribuições que o Pai tem, o Filho tem, o Espírito também tem, até porque ele é Deus no meio da igreja. É importante nós observarmos o texto e vermos a necessidade em que Jesus coloca isso, porque a ideia de Jesus é que os discípulos não fiquem só, ou seja, adolescentes. Nós não estamos sós. O Espírito de Deus está conosco. O Espírito de Deus é o nosso melhor amigo.
É Ele que nos traz a presença bendita, santa, gloriosa, a presença impactante, bela do Senhor Jesus no nosso coração. Então nada se compara a uma perca da presença do Espírito de Deus na vida, porque isso é desesperador. Davi nos dá uma prova disso, no Salmo de número 51. Ele resolve perder tudo, para ele não importa o trono, para ele não importa a coroa. O desespero de Davi não é porque ele pode perder o trono, porque ele pode perder a coroa, porque ele pode perder a fama. Não é esse o desespero de Davi. O desespero de Davi, no Salmo 51, é que o Espírito Santo não o deixe, não o abandone. Não dá para viver uma vida sem o Espírito de Deus inserida nela. É a pior tristeza que tem, até porque, em relação a nós, Ele é o Espírito de Jesus em nós. O que apaga, ou melhor, o que aquece um coração que está se apostatando, que está se desviando, é justamente a presença do Espírito de Deus na vida dele ou na vida dela. Por isso que nós precisamos, e de forma redobrada, falar e falar mais acerca da pessoa do Espírito de Deus. Até porque parece-me que o Espírito Santo acaba sendo uma pessoa muito distante, quando na verdade Ele é o Paráclitos Consolador, é quem nos consola nas situações adversas da vida. Não tem ninguém que enxuga melhor as tuas lágrimas do que o Espírito Santo de Deus. E quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos essa operação de Gênesis a Apocalipse. Nós vemos que todas as vezes o Espírito Santo sempre impeliu, e eu creio que nesses últimos dias o Espírito de Deus procura jovens e adolescentes que queira ser deixado por Ele ser usado. E a Bíblia já nos chama uma atenção concernente a algumas características do Espírito Santo, e Paulo diz isso aos Efésios no capítulo 4, verso 30, dizendo que a nossa atenção é não entristecê-lo. E eu gosto dessa expressão, porque ele habita em nós. O que habita em você é maior do que o que habita no mundo. Por isso que não entra na minha cabeça a ideia de um cristão ter medo de um demônio. Correr quando alguém está endemoniado, fugir quando precisa impor as mãos sobre os enfermos, porque o que habita em você é maior do que o que habita no mundo. O que está inserido dentro de você, a Bíblia diz que faz os demônios estremecerem. Ora, o Espírito de Deus foi nos dado a fim não somente de nos consolar, mas como também nos investir-nos a fim de que a obra de Deus continue. Por isso que a orientação de Jesus é que antes que eles comecem a pregar, eles sejam revestidos de poder. Irmãos, quem quer que entenda, alguém pode dizer que é a segunda bênção, coisa do tipo, eu creio nesse mistério. Não dá para começar a pregar sem o poder do Espírito de Deus na vida. É uma promessa. E eu creio no batismo do Espírito Santo, que é a evidência das línguas estranhas, porque é bíblico. Porque todas as vezes que o Espírito Santo batiza nas Escrituras, há as evidências das línguas estranhas. Ou seja, ninguém começa a obra de Deus sem antes ser revestido por esse poder. Por isso que no capítulo 2 do livro de Atos, os discípulos recebem essa promessa. Mas o que vem antes disso é que para a promessa se cumprir, é necessário que os discípulos a busquem. E aqui está o problema. Nós até queremos a promessa, mas é a busca que é difícil. Há quem diga que o período da descida do Espírito, até o momento que eles entram no cenáculo para clamar a Jesus, para que Deus cumpra
A promessa é um período de 10 a 11 dias. E a Bíblia diz, no capítulo 1, que eles perseveravam unânimes, com toda súplica e oração no Senhor. Então, se nós desejamos o revestimento do Espírito Santo de Deus, é necessário que haja em nós perseverança na busca pelo poder do Espírito de Deus. Eu acho muito interessante quando Jesus está saindo do Jordão, após ser batizado por João Batista. A expressão bíblica é que quando Jesus é batizado por João Batista, a expressão que Lucas vai usar é que orando ele, Jesus orou. Jesus orou. 3 coisas acontecem naquele momento que Jesus orou. Primeiro, o céu se abriu. Segundo, o Espírito desceu. E terceiro, uma voz profética saiu dizendo: é meu filho em quem eu me comprazo. Ou seja, para o Espírito Santo descer, tem que orar. Tem que orar. Eu gosto de uma outra expressão bíblica que está no capítulo 20, se não me falha a memória, de 2 Crônicas, quando Josafá é acometido de uma notícia que os filhos de Amon, os filhos de Moabe e os amonitas e alguns da montanha estavam descendo contra ele numa grande multidão. Josafá fica preocupado. Aí Josafá diz assim: ninguém vai comer, ninguém vai beber, vamos passar um pregão, vai ficar todo mundo de jejum. Vamos levar essa causa para Deus. E a Bíblia diz que Josafá faz isso. Josafá agora orando, jejuando e apresentando a causa a Deus. A Bíblia vai dizer que Deus abre os céus. E quando Deus abre os céus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu no meio da congregação, sobre a cabeça de Jaaziel. E aí ele profetiza dizendo: Josafá, essa peleja não é tua, essa peleja é minha, e você não tem que pelejar. Mas observe que o Espírito só desceu no meio da congregação, porque Josafá orou. Ah, se nós queremos, precisamos orar. Precisamos. Aí quando observamos o capítulo número 2 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos aquela visão que meio que romantizada. O Espírito desceu, mas é porque teve oração. Teve busca, teve perseverança. E não existe, ou pelo menos não tem, cartilha mágica ou receita para isso. Irmãos, pregador, pastor não batiza ninguém. Quem batiza é o Espírito Santo. Isso é um canal. Por isso que esse elo entre o Espírito Santo e você tem que estar bem ajustado. Porque é uma imersão. É o Espírito inundando o teu espírito, tua alma. Isso resulta no teu corpo. Aí sim o cristão vive uma vida de santidade. Ah, como precisamos do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, durante todo o seu exercício ministerial, ele está sempre sendo conduzido pelo Espírito Santo. E o Espírito de Deus nos impediu de descer a Filipos. E o Espírito de Deus nos impediu de descer a Troade. E o Espírito Santo está sempre dirigindo a vida de Paulo. Não. Olha para quem está do teu lado, eu sei que vocês não é de fazer isso não, mas olha para quem está do lado e diz assim, ó, você, não, diga crendo, você precisa aumentar o seu nível de relacionamento com o Espírito Santo. Entendeu? E aqui é um pronome pessoal, composto. Espírito Santo. Outra atribuição dele é que ele é santo. Oh, adolescentes, coisa boa é sentir Jesus até arder o osso com a presença do Espírito de Deus na vida.
Porque quando o Espírito Santo desce sobre a vida de uma pessoa, pelo menos 3 coisas vêm sobre ele. Primeiro, poder. Segundo, ousadia. E terceiro, autoridade. Sabe aquele jovem tímido que não fala de Jesus para ninguém? Quando o Espírito desce sobre ele, irmãos, ele pega um leão para a barba, porque ele está revestido do Espírito Santo. Foi Davi. Nós vemos Davi só no trono, mas viu o que acontecia antes? Capítulo 16, se não me falha a memória de Samuel, a Bíblia vai dizer que o profeta Samuel desceu sobre a cabeça de Davi o chifre cheio de azeite. E a expressão bíblica é essa, meu pastor, que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Não teve espaço mais para Davi. E coisa boa é sim. Quando o Espírito Santo se apodera de nós, não tem mais carnalidade, não tem mais uma vida retrógrada, não tem uma vida mais impecável, porque está todo mundo apoderado do Espírito de Deus. Com a autorização do nosso pastor, vamos se colocar sobre os nossos pés. Isso. Ah, tá bom, pastor. Precisamos do Espírito Santo. Pega na mão dessa pessoa que está do teu lado, isso. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos. Fecha teus olhos, eu vou te dar alguns minutos para você falar com o Espírito Santo. Eu vou te dar alguns minutos, adolescentes, para vocês buscarem o Espírito Santo nesse momento. Eu espero você orar por alguns minutos. Eu vou esperar você, irmão, orar por alguns minutos, porque você também precisa do Espírito Santo. Você também necessita do Espírito Santo. O Espírito Santo não quer ser teu amigo do ônibus, ele quer ser teu amigo de todas as horas. Ele não quer ser só teu amigo de escola, ele quer ser o teu ajudador, o teu consolador, o teu fidedigno, o teu melhor amigo. Então eu vou esperar você orar por alguns instantes. Eu vou esperar você clamar pelo Espírito de Deus por alguns minutos. Eu vou esperar você dizer: Espírito Santo, vem sobre a minha vida, Espírito Santo. Espírito Santo, mergulhe a minha alma, mergulhe o meu espírito em ti, ó Senhor, mergulhe em mim, até que tu se apodere das minhas entranhas. Toma-me por completo, Espírito Santo, porque o que vai te fazer vencer, o que vai te fazer dar não para o pecado, o que vai te fazer se desviar do mal, é a presença do Espírito de Deus na tua vida. Então eu espero você orar uns minutos. Eu espero você orar por alguns minutos. Eu espero você orar, jovem. Eu espero você orar, jovem. Eu espero você orar, adolescente. Eu espero você orar, irmã. Eu espero você orar. Eu espero você buscar a presença daquele que é santo e habita numa igreja santa, que é movido por nós através de uma palavra santa. Eu espero você orar por alguns minutos. Eu espero isso. Ora mesmo. Rasga a tua alma, porque melhor do que eu é Ele que te conhece. Ele sabe como você entrou aqui. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você está vivendo. Ele sabe o que você fez. Então você pode até imaginar que ninguém te viu, mas Ele te viu. E Ele nessa noite quer trazer sobre a tua vida um refrigério. Eu espero você orar, ore mais. Eu espero você orar, ore mais. Oh, Espírito de Deus, venha sobre mim, ore. Oh, Espírito Santo, toma conta de mim, porque se o Senhor não tomar conta de mim, eu vou cair no primeiro prato que for me oferecido, eu vou ceder na primeira tentação. Então eu espero você orar, ore mais, eu espero, ore mais. Eu espero você orar. Decou de vaz. Ará séria. Aragassúvia ras, tecou de placévia. Arai choroman de faz, te que me ouva na gassúria. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe a visita do Espírito de Deus sobre a tua vida.
Recebe a visita do Espírito de Deus sobre a tua vida, adolescentes. Recebe a visita do Espírito de Deus sobre a tua vida, adolescente. Recebe, irmã, recebe, irmão. Em nome de Jesus, o Espírito de Deus começa a se apoderar da tua vida. Se você crê, então comece a clamar ainda mais, porque o Espírito de Deus está movendo dentro de você aquilo que você não muda, aquilo que você não tira, aquilo que você não trata, aquilo que você não cuida, as tuas fraquezas emocionais. O Espírito Santo vai tomar conta disso. Você vai vencer, você vai triunfar, porque Ele é o teu consolador, Ele é o teu ajudador, Ele é o teu melhor amigo, Ele é o teu amparo, Ele é o teu escudo, Ele é o teu broquel. O Espírito Santo te abraça nessa noite. Derraço viarras, decolte plava séria. Aleluia. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oh, irmãos, eu sinto uma presença do Espírito Santo aqui. Eu sinto. Glória, aleluia. Aleluia, enquanto você ora, há alguns pedidos de oração aqui, não pare de orar, porque o Espírito Santo pode te renovar aí. A nossa irmã Camila pede oração para o Oséias. O nosso irmão João Moreno está aniversariando, nós vamos orar para que Deus continue abençoando ele, mas com o Espírito de Deus da vida. Não solta a mão dessa pessoa não, nós vamos orar junto. Nós vamos orar junto, porque eu creio que Deus está te dando livramento. Deus está te livrando desse enrosco, moça. Deus está te livrando desse enrosco, moço. Deus está arrancando essas coisas do caminho que te atrapalha de servir a Deus, que te atrapalha de estar na casa de Deus, que te atrapalha a ler a Bíblia, que te atrapalha a viver uma vida santa, que te atrapalha a viver uma vida piedosa, uma vida que o nome do Senhor é glorificado. E isso é o Espírito Santo que começa a fazer agora. Ele está limpando o errado da tua vida, para que você, quando chegue diante de Deus, as tuas orações chegam diante da presença dele como um perfume suave às tuas narinas, e Deus entende que é você que está clamando, e Deus conheça que é você que está pedindo, e Deus perceba que é você que está buscando. Nesse momento Deus te visita. Araçurias. Ó Deus de bondade e graça, fonte de vida, de amor e de justiça, aqui, Senhor, está o seu povo, os teus filhos. Meu Deus, assim como tu falaste nessa palavra, eu creio que o Senhor opera no nosso meio mais uma vez. Então Deus continua visitando os teus filhos, continua visitando as tuas filhas de uma forma poderosa, gloriosa e maravilhosa, através da pessoa bendita do teu santo, meigo e doce Espírito. Deus, esse pedido de oração, visita o Oséias, visita o aniversariante, Senhor Jesus. Deus, visita-o com toda sorte de bênção, e mais do que isso, meu Pai, visita ele também com teu Espírito. Com o teu Espírito é o que nós te pedimos, meu Senhor. Enche esses adolescentes, enche essa igreja, enche os irmãos, Senhor, enche os obreiros, Senhor, de poder, de autoridade, de ousadia, no poder do teu Espírito Santo. É o que eu te peço, é o que eu te peço, e assim eu te agradeço, em o nome de Jesus, o seu Filho. Amém, e amém, e amém.